eu vou dar o gancho, tá certo, da minha história, vou procurar falar no máximo 15 minutos, 20 minutos, e aí a gente pegaria o gancho da minha história para, de repente, poder ter discussões dentro dos mais variados momentos de vida, eu diria, porque tem gente empreendendo, tem gente que está recomeçando a vida, tem gente que já começou e que está feliz da vida, ou que está, tá certo, em momentos de ansiedades. Tem aqui os jovens empreendedores que eu associo muito à turma do Endeavor, né? Quando eu vejo vocês, por exemplo, é tipicamente um empreendedor ali da Endeavor, tá? Que a gente às vezes, como eu já comentei. Então, acho que daí a gente abrindo, tomando, vamos dizer assim, o case, tá certo, da minha vida como base, como referência, uma vez que vocês me contaram para falar, aí a gente tentaria, tá certo, fazer com que todos pudessem daí, não sei se... Bom, então, eu já vi, quer dizer, vocês, por exemplo, deixa eu até tomar como base a referência, seriam assim, tipo engenheiro que virou café, porque a maioria que está aqui são engenheiros que foram empreender, tá certo, de uma forma ou outra em áreas de tecnologia. Eu acho que hoje a maioria das empresas que começam no Brasil são startups, estão na área estão em áreas de tecnologia, tá? Mas existem as exceções. Né? Mas eu peguei a coisa no Engenheiro do Meu Café, porque eu me lembro que na época na crise de 80, 81 que vocês falaram, eu me lembro que lá na Paulista tinha uma esquininha na frente do Banco Nacional que chamava o Engenheiro que virou suco. Você lembra disso? E aquilo ficou famoso, tá? Bom, eu me formei em 75, né? E talvez, quer dizer, eu não precisasse virar suco naquela hora, tá? Eu fiz um relativo entusiasmo, relativo, porque não tinha assim, nada assim que me desanimava muito na vida, fora do futebol. Eu acabei fazendo mestrado em Engenharia Civil de Estruturas, tá? E fiz um ano, todos os créditos e tal, estava meio amargurado. E em 1977 eu acabei, de uma forma ou outra, por expulsão absoluta, indo para o escritório do meu pai, que tinha um negócio de farmácias que, eu diria assim, que ele se deparava, quer dizer, num momento meio difícil, porque aquele negócio era um negócio da família da minha mãe, que ele havia comprado porque já não aguentava mais os cunhados, cada cunhado tinha uma segunda atividade, aquilo era uma coisa muito complicada para ele. Eu acabei indo para o escritório dele, tipo assim, vamos lá para dar uma mão, tá certo? E eu continuei minha tese de mestrado com Souza Lima, estava fazendo métodos de elementos finitos, não sei o que eu falei com aquilo, mas para mim não teve fim, não terminou, tá? Não sei o que daria na minha vida. Aliás, terminou, né? Não serve para estoque? Que feito! Para calcular estoque? Vamos chegar lá. Vou tentar ser rápido e descer onde a gente chega, tá? Então, eu falei, bom, acho que minha vocação realmente não é de ficar atrás de planilhas e fazendo cálculos, mais cálculos. Aquilo me entusiasmou no período de estudante, acho que eu tive todos os grandes professores dessa escola, graças a Deus, tive a oportunidade de ser aluno nessa área de estruturas, do Teleno, do Fusco, do Décio, do Lau. Nossa, acho que eu posso ser uma pessoa, por esse lado, assim, uma pessoa realizada. Mas enfim, daí eu fui parar nesse negócio de farmácia. De início sofria assim muito, tá certo, com aquele complexo, tá certo, que imunda de atividade, tá? Porque na realidade eu abri mão, tá certo, praticamente, como eu falo assim, tinha toda a minha turma de amigos, tá certo, que eram engenheiros que estavam na ativa como engenheiros, e eu de repente até minha conversa com eles era meio difícil, porque eu estava num negócio que eu mal conhecia. O varejo era uma coisa muito mais para as pessoas que não... Aquele filho, sabe, que não quer estudar, então, era assim mesmo, tá? O cara que não estudava. Então eu diria que eu passei assim 2, 3 anos perdido, até que em 80, tá? Eu acho que eu consegui fazer a minha competência de engenheiro, encontrar o negócio à medida que a gente conseguiu ter acesso a computadores para desenvolver sistemas de gestão de estoque. Quer dizer, na época, eu quando fiz o curso aqui, quando estudei engenharia, você lembra que a gente tinha aí o nosso curso de informática, a gente teve, acho que a primeira turma de informática foi a nossa, professor Feofilof, lembra dele? Primeira aula de informática, nós tivemos a aula de computação. Então, enfim, acho que aquilo, de uma forma ou outra, na década de 80, eu acho que eu consegui ter aí nós tínhamos 7 lojas, né, de início, né? Nem tinha a marca Droga Raia, era Droga Pan. Raia era o nome da família, era o nome social da empresa. E tinha uma farmácia Raia antiga no interior. Aí então o que aconteceu é que eu acho que através a questão
usar os computadores na gestão de estoque me despertou para o fato que a gente poderia, em tirando decisões de estocagem das lojas e trazendo para a matriz, trazendo para a corporativa, a gente conseguiria realmente reduzir muito, tá certo? O nível de estoques de loja, consequentemente o investimento que a gente tinha em capital de giro, consequentemente também as perdas que se tinha por conta de que no nosso negócio, medicamento, produto de beleza, tudo tem prazo de vencimento. E com aquilo realmente a gente promoveu um primeiro grande ciclo de crescimento, que a gente cresceu em 5 anos, 15 lojas, passou de 7 para 15 lojas, a gente triplicou a empresa. A gente, que eu digo, eram 2 irmãos que eu tinha, que entraram, um irmão e uma irmã, que entraram um pouco depois do meu negócio, mais velhos, tá? Minha irmã não trabalhava até então, depois ela se formou advogada mais tarde, e meu irmão era economista e trabalhava num laboratório farmacêutico. A gente realmente, nós juntos, tá certo? Trabalhamos, tá certo? Então, começamos um processo entusiasta de crescimento em 1980. Meu filho nasceu em julho, mais ou menos, foi julho, agosto de 80, a gente começou esse projeto de automação de estoques. Ele foi, na verdade, você adquirir um computador, você mapear os estoques de loja e passar a ter, a partir de contagem de produtos em loja, nós estamos falando de 1980, a gente poder ter na matriz a capacidade de fazer gestão item a item das 7 lojas. Então, eu estou falando de reduzir, criar uma massa de dinheiro que vai reduzir estoques de 120 para 60 dias. E pegar todo aquele estoque e reinvestir. Porque a empresa não era rentável, a empresa que era basicamente assim para dar um padrão de vida, um bom padrão de vida para a família, nada mais do que isso. Um bom médio para bom. Esse então foi o primeiro ciclo. Eu diria que eu me senti muito engenheiro com tudo isso, porque até então eu estava numa crise de autoestima, que eu falava de baixa estima. Eu falava, pô, caramba, né? Eu acho que estudei tudo que eu estudei realmente para estar aqui no varejo. Realmente falei, não, o varejo realmente tem grandes oportunidades. Então, vamos pensar que na verdade a gente não precisa empreender especificamente numa área técnica, como você, por exemplo, está empreendendo em call center, talvez você rodou a tua vida, tá certo? Talvez mais, tá certo? Você talvez nem tanto, porque está na área de seguros, né? Muita gente roda a vida toda operando, tá certo? Em áreas de engenharia, ou engenharia mais pura mesmo, e talvez às vezes até por preconceito, conhecimento de outras coisas. Eu acho que isso faz parte da vida. Posteriormente a gente continuou outro ciclo de crescimento, que veio a automação comercial. Eu acho que a gente tomou uma decisão sem tropeços, tá? A gente tomou uma decisão muito adequada no momento de grande crise que eram os planos econômicos. No momento que o plano cruzado massacrou o varejo, mas assim massacrou, tirou qualquer rentabilidade existente, acabou a indústria não fornecer produtos. Naquele instante, eu talvez tive assim a sorte de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Foi partir para automatizar lojas de varejo. Então, o banco havia já iniciado o processo de automação no início dos anos 80, o varejo começaria um ciclo, e esse ciclo começou através da Droga Raia, nós, uma empresa pequena, com 22 lojas então, na época, como eu falei, enquanto a Itautec desenvolveu o projeto, a Itautec tinha como base para desenvolvimento projetos pilotos na Pernambucanas, no Pão de Açúcar e na CIA, certo? Então, e a gente, com o tamanho que tinha, falou, olha, a gente quer experimentar também. Falou, não, vamos mudar o projeto piloto. Então a gente compra, tá? Então a gente adquiriu, sei lá, eram 7, 8 terminais de início, depois colocamos um em cada loja, e aquilo realmente foi a segunda transformação no varejo, ainda antes do código de barras. E foi uma transformação de você poder, àquela altura, ter automaticamente o teu, conhecer a saída dos teus produtos individualmente, código a código, loja a loja, e com isso fazer uma reposição automática, dia a dia, com isso ter mais uma geração de caixa, de 30 dias de estoque, reduziu de 60 para 30 dias, ficou com uma gestão de estoque absolutamente, quer dizer, acurada, tá? E aí já no período de rentabilidade, potencializar o crescimento, e a gente daí entrou na década de 90 com 40 lojas, alguma coisa desse tipo. Então, ou seja, eu tenho o primeiro ciclo da minha vida empresarial, que sai de uma inércia, vamos dizer assim, de um desconforto enorme, de uma dificuldade até de me encontrar profissionalmente,
de repente eu encaixo, tá certo? Trazendo tecnologia, tá certo? É tecnologia, quando a gente fala em tecnologia hoje, perto de ter aqueles computadores, pra vocês terem uma ideia, em um disco flexível de 1 mega, a gente colocava o arquivo inteiro, a gente operava com aquele disco de 1 mega, tá? Desculpa, eram 4 discos para ter um arquivo com todos os produtos. Então você processava o arquivo enfiando disco a disco no computador, e o computador tinha 1 mega de memória, 1 mega. Hoje, sabe Deus onde estamos com isso aí. Bom, aí a gente depois entra eu, especialmente hoje a gente falava para os alunos, quando eu entrei nos anos 90, eu acho que eu já comecei a me descobrir um pouco, eu comecei a descobrir o senso empreendedor já com um pouco mais de propriedade. Acho que eu percebi que para construir aquilo que a gente construiu, muito mais que um técnico, tem que desenvolver aptidões de liderança, aptidões de comandar pessoas, de trabalhar em equipe, de motivar. Eu acho que isso, quando a gente fala com empreendedores, ou mesmo com alunos que de repente estão saindo, estão com vontade de empreender, isso é uma competência sim, que se a gente não tiver, é muito difícil a vida empreendedora. Eu acho que quando a gente vai para a vida empreendedora, a gente tem que entender que não é só a capacidade técnica, não é só o QI, como a gente falava nesse discurso, às vezes até provoca a atração das pessoas, mas não é só ter um coeficiente de inteligência, mas também ter um coeficiente emocional. Você não trabalha sozinho, você tem que trazer as pessoas junto com você, você tem que inspirar as pessoas, você tem que fazer com que elas trabalhem pelo prazer, pelo brilho que elas têm nos olhos, e nunca, se for só pela remuneração. Você mesmo, possivelmente, você até tinha uma boa remuneração quando você saiu, mas certamente você não estava feliz com aquilo que você fazia, certamente não tinha afinidade ou liderança, ou com a liderança que você tinha. Eu acho que estava com a turminha, eram, sei lá, uns 30 alunos mais ou menos. Eu acho que eu consegui colocar na cabeça deles que na hora que você sai da escola, gente, não adianta que você não é nada e você acha que é tudo. Não é nada. O Politécnico ele tem, deixa eu pegar esse gancho, que acho que aí a gente começa a alternar um pouquinho para não. Eu vou seguir depois com a história, mas acho que esse é um gancho muito interessante. E eu acho que quando você fala isso, tá? E eu concordo inteiramente com você, mas o Politécnico tem uma coisa que você tem que valorizar demais, que é aquela capacidade analítica. Na escola, os problemas são dados. Agora, na vida, a gente tem que buscar o problema. E o Politécnico, ele tem uma capacidade ele tem um raciocínio lógico, ele tem uma capacidade analítica de ouvir, tá certo? E montar o problema, tá certo? Montar o problema, conseguir racionalizar o problema para começar a enxergar a solução. Agora, a questão é que nenhum problema você resolve sozinho, não existe problema. Então, a capacidade que você tem de, primeiro, você vai discutir o problema em questão, você já está discutindo em equipe. Você tem que convencer pessoas. Isso tudo, esse processo, essa relação, esse trabalho em equipe, a necessidade de você ter o líder do processo, o cara que vai comandar a resolução do problema. Por que não seria normal que o cara que tem a inteligência para entender o problema, que ele comandasse a execução do problema? É o natural. Só que às vezes o Politécnico ele para por ali. Ele dá o palpite dele, mas ele está lá na mesa, porque o negócio dele é só o técnico, é só o racional. E na realidade, se ele tem, tá certo, a competência, tá certo, de trabalhar junto, tá? Ele provavelmente vai estar ouvindo todas as pessoas, ajudando todos a enxergar uma solução e criando um ambiente para desenvolvimento e implementação da solução, tá? Então, eu acho que a coisa, eu acho que é fantástico essa capacidade analítica que a gente sai da porta. Isso é uma coisa que é fantástica, isso é o mais difícil de adquirir. Agora, sem essa complementação, eu falo muito do Robert Long, que foi aluno aqui da Poli, ele é de 49, formado uns 5 anos em mim. Quem tem um livro, o sucesso está nesse livro. O Robert Long já trabalhou bastante comigo, hoje ele está inclusive nos Estados Unidos escrevendo um outro livro. E ele fala de 3 competências que um executivo tem que ter, e eu acho que isso casa muito com o empreendedor, absolutamente a mesma coisa, tá? Ou seja, eu acho que para a vida de uma forma geral, tá certo? Eu acho que para a vida profissional de uma forma geral, a gente fala muito, ele fala em 3 Qs, ele não fala só no QI, ele fala no QI, no QI e no QO. Tá? O QI como o coeficiente de inteligência, que é aquela capacidade que o Politécnico dificilmente não tem, ele tem de sobra, se não tem, ele já desenvolveu, quando ele se formou, ele tem essa capacidade, é indiscutível. Agora, o QE é aquilo que a gente falou, é o emocional, é o coeficiente emocional,
que é aquele de você liderar, se relacionar, motivar e tudo mais. E na atividade empreendedora e na atividade executiva tem um terceiro que muita gente despreza, que é o QO, é o operacional. É aquela capacidade de dar coisa pronta, de dar execução. Então, quando a gente fala muitas vezes, fala, pô, mas o cara é brilhante, tá certo? Quer dizer, ele tem um QI brilhante, ele consegue trazer o problema. Agora, para ele vender o problema dentro do time, para ele organizar o time para enfrentar o problema, precisa ter o coeficiente emocional, que é o que a gente falou. Mas para fazer aquilo virar, ou seja, aquilo fazer diferença na empresa, ele precisa dessa competência de operacional. O Wong ele fala que o intelecto, o QI é o mais valorizado pelo saxônico, o QE pelo latino e o QO, naturalmente, pelo oriental. Certo? E é claro, tá certo? Quer dizer, na hora que você fala, eu tenho a solução, mas parei por aqui, cara, então escreve no papel e para alguém. Agora, eu tenho a solução, tenho um time para organizar essa solução, eu já estou num nível de consultoria e eu acho que realmente eu sou um ótimo consultor, mas o consultor ele não executa. O consultor ele deixa lá e fala, ó, tamo aí. Né? Agora, quando você junta isso com a capacidade da competência operacional, não é necessariamente girar o touro, não é disso que eu estou falando, mas é a capacidade de organizar a coisa para acontecer. E essa é aquela perseverança, tá certo? Para a coisa feita. E muitas vezes a gente via do aluno da Poli a coisa de parar pelo palpite, tá? Ou às vezes até no compartilhamento, tá certo? Do entendimento do problema. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu, no fim, no amadurecimento, tá certo? Quer dizer, eu fui me identificar muito com tudo isso. Tá? Mas enfim, eu acho que quando foi a década de 90, eu acho que foi quando eu percebi, tá certo, que eu me desenvolvi como líder, que eu amadureci. Eu era alguém, por exemplo, na Poli, eu dizia que eu não tinha coragem, às vezes, de levantar a mão e fazer uma pergunta. O dia que eu fui, o Figueiredo Ferraz, ele falou, Figueiredo Ferraz, eu tinha uma aula na pós-graduação também com ele, foi a primeira vez que eu tive que falar em público na minha vida. Olha, mas eu não dormia à noite, tá certo? E de repente, 10 anos depois, eu tinha maior facilidade de uma liderança, uma competência, tá certo? De dirigir as pessoas, de falar, de palestrar, realmente foi uma grandeza. Então, eu acho que eu consegui, tá certo? Naturalmente, e a vida me obrigou, a vida me fez entender que sem as pessoas a gente não conquistaria nada. Então, eu acho que aí a gente, com muito mais confiança, a partir de uma década de 90, em que a gente passou a valorizar muito mais as questões intangíveis, as questões relativas, tá certo, ao relacionamento com as pessoas, especialmente desenvolvimento das pessoas, dos funcionários, a questão das relações com os clientes, sair de uma relação simplesmente de troca por resultado, e sim de uma relação de médio, de longo prazo, de relação que eu quero o cliente. Eu sempre falo para qualquer funcionário, quando muitas vezes vou inaugurar uma loja, falo, eu não estou preocupado com a venda, eu quero o cliente, porque o cliente ele te dá a venda sempre. O cliente é o cara, o cliente é para sempre, a venda pode ser só para hoje. É sempre aquela discussão do curto e do longo prazo que é clássica das certas empresas, principalmente as de capital aberta, como aquela que hoje eu estou à frente. Então eu diria que nessa fase acho que a gente conseguiu se diferenciar com as demais empresas, na medida que a gente foi a fundo, definiu muito mais claramente o modelo de negócio, a vocação que a empresa tinha, a gente optou por ser uma empresa que cuidasse das pessoas, porque isso é uma vocação de meu avô, que fundou esse negócio lá de trás, e a gente percebeu que isso é uma coisa verdadeira, impregnada nas pessoas, se dedicar de todas as formas para atender, para cuidar dos clientes, para cuidar das pessoas. Então, eu acho que de tudo isso, tá certo? A gente desenvolveu, os programas de carreira que a gente desenvolveu foram programas de primeiro emprego, programas que davam oportunidade a quem tinha um curso superior poder fazer será que era alguma coisa? Então, eu acho que a gente respirou, quer dizer, essa década toda, eu acho que a gente saiu de uma posição de correr atrás do líder, com uma posição de efetivamente nos colocarmos como protagonista. Terminamos a década como a terceira empresa do varejo, nós que tínhamos 20 anos antes 7 lojas, a gente já tinha uma coisa como 110, 120 lojas. Aí chegou a hora dos meus irmãos, já num outro momento de vida, optarem por uma vida diferente. Eles tinham perdido, tinham ficado viúvos os dois. Eu acho que entra uma questão, uma coisa muito importante, duas coisas que vão entrar agora, que acho que são muito importantes para quem está empreendendo.
que eu vejo o seguinte, quer dizer, pode existir um momento, hoje vocês sonham com a mesma coisa, hoje vocês têm um sonho comum, isso é o que move a empresa, não é o ganho que vocês têm, mas é aquela coisa que está sempre sonhando, olhando para a cultura, a gente quer construir isso, aquele entusiasmo. Em algum momento que isso não aconteça, tem que ter a franqueza de sentar e falar, olha, hoje a minha vida é diferente. Vamos dividir, vamos fazer de outra forma. De repente eu fico só como investidor, você está trabalhando. Ou seja, essa é uma questão assim que é fundamental. Então, naquele instante, eu digo, no final dos anos 90, a gente com 100 lojas, eu com meus irmãos, a gente foi muito claro, quer dizer, meus irmãos falaram, olha, a gente não quer mais esse ritmo, a gente sabe que você vive outro momento, eu inclusive sou mais novo, tá? Sempre tive a liderança do negócio, mas naquele instante eles falaram, olha, não é a vida que a gente quer daqui para frente, porque exatamente a gente já não está no mesmo pique, a gente já não está com o mesmo olhar. Tá? Naquele instante, então, a gente promoveu a entrada da quarta geração da família, e a quarta eu digo que seria o meu avô fundador, meu pai quem comprou as ações da segunda geração, eu como terceiro, depois veio a quarta geração. Aí a gente teve a tomar a decisão de falar, bom, como é que esse negócio continua? Provavelmente em algum momento vocês vão ter essa discussão também, porque os negócios a gente cria, tá certo? E depois a gente tem, as coisas mudam, a gente tem filhos, muita gente coloca filhos de uma forma, sei lá, indiscriminada no trabalho, isso é um grande problema. Eu tinha sofrido muito, tinha visto, tá certo? Meu pai sofreu muito na segunda geração por conta de ausência de regras, especialmente no que tange a distribuição, o que é dividendo, o que é participação como sócio, o que é participação como executivo, o que é participação como detentor, como conselheiro que fosse, tá? Então a gente deu uma certa clareza e falamos, olha, a gente quer sim continuar essa empresa, mas a gente quer ter, a gente precisa de filhos muito bem preparados. Então a gente definiu, um pouco antes do final da década 90, que os filhos que viessem, tá, os meus irmãos eram mais velhos, os filhos deles eram mais velhos, teriam que vir com um nível de preparação de 8 anos que envolvia terminar a faculdade, fazer 3 anos trabalhar 3 anos fora, fazer 2 anos em MBA, depois trabalhar mais um ano fora, para depois trabalhar, fazer um estágio de um ano na empresa para conhecer a empresa, um estágio para entender o que era o negócio, e eventualmente a gente escolheria um de cada família. Agora, o que aconteceu dentro do meu nível de entusiasmo, tá? Aí a gente pode falar bastante de tropeço agora, viu, né? É o fato de que, fala, olha, eu entendi, tá certo, que de repente a gente poderia ter todos, entendi que a gente poderia falar, que no fundo todos acabaram tendo essa formação. Eu tenho essa terceira geração brilhante, 3 filhos da minha irmã, 3 filhos do meu irmão, eles têm formação, olha, são 2 fizeram formação em Michigan, 2 em SIAD, um fez MIT e o outro fez um curso, um MBA lá na Austrália, não sei o quê. Então, enfim, todos eram muito preparados, todos estudaram em consultoria, nenhum era executivo, esse consultor executivo, mas enfim. E no fim, eu mesmo acabei lutando, falando, não vamos ter um por família, vamos ter os 3. E aí me deparei, a década seguinte, me deparei com uma dificuldade enorme de governança. Na verdade, eu tinha um grupo de executivos que tinha trazido a empresa até aqui, tá certo? Mas dentro de uma filosofia de fazer mais do mesmo, porque evidentemente eram pessoas com perto dos 50 anos e você tinha uma evolução, tá certo, de tecnologia, um mundo globalizado, uma competição muito mais acirrada, muito diferente do que aquele que a gente havia vivido até então. E tinha um grupo de jovens, tá certo, com uma competência estratégica extraordinária, com uma visão extraordinária, mas com nenhuma, quando eu falo do QE, do QO zero, quer dizer, ninguém tinha aquela coisa do envolvimento com a operação, uma coisa, não, isso aqui, peraí, estou dando a receita aí, a turma que se vira, eu já te dei pronto aí, tá certo? Você sai de uma reunião, você fala e deixa tudo em cima da mesa ali, alguém vai fazer, né? E eu acho que foi um tempo muito difícil, que a gente teve crise de governanças que resultaram em perda de rendimento e rentabilidade, passos errados que a gente deu. Você falou da internet em 2000, absolutamente, o mundo agora mudou, tudo é internet, a gente resolveu fazer graças a Deus que não se consumou, mas é uma associação na América Latina, com uma rede de drogarias argentina, uma mexicana e mais 2 investidores. Chegamos a constituir a empresa, mas como ela não conseguiu, não foi capitalizada, porque isso já aconteceu no final de 2000, graças a Deus já começou a entrar, né, areia, tá certo, no processo todo.
mas esse foi talvez, esse seria assim um passo. A gente tinha se comprometido a entregar mercadoria a $1 no Brasil inteiro. A gente nem tinha sistema de entregas, a gente nem tinha. Então, aquele momento que você fala, você se deixa levar, você vê um brilhantismo tão grande dos jovens, bem informados, com tanto conhecimento, com uma visão externa que eu nunca tive oportunidade de ter, nunca morei fora, nem nada, uma coisa assim tão fantástica, né? Então, aí foi o primeiro. Depois, em seguida, aí veio o seguinte, qual foi? A gente tinha uma empresa focada dentro do Brasil, do estado de São Paulo. A gente vinha, tá certo, voando, uma operação assim super bem redondinha, com uma capacidade de crescimento muito grande, crescia com recursos próprios, uma média de 8 lojas por ano. Não, agora vamos ser consolidadores, porque a gente sabe que ser consolidador, amanhã o mercado já começava, o investidor estrangeiro já começava a olhar para o Brasil, isso poderia ser, o mercado de farmácia, por conta do investimento do Brasil, poderia ser um mercado muito interessante para o investidor. Então, pode falar. Só para não perder o gancho, a decisão de abrir o capital, ela está lá para frente, mas já está. Ela está vinculada com essa questão de governança? Nesse momento, eu acho que era mulher traída, tá certo? Porque para mim, estava ali com a empresa familiar muito bem, a empresa crescendo com recursos próprios, a visão de quem viveu essa época, tá certo, de crise, as taxas de juros eram na lua, era jamais, tá certo, se aproximar do mercado financeiro. Então, mas eu acho que eles já tinham uma visão de falar, pô, peraí, esse troço é muito mais do que ele acha. E acho que eles estavam com essa visão. Mas eu errei de repente, abraçar essa visão com muita paixão. E aí, saindo um pouco daquilo que é, tomando decisões, tá certo? Muito na base da empolgação. Quer dizer, essa decisão do Rio de Janeiro, na hora que você fala, pô, eu tenho um mercado aqui, outro dia mesmo estava em Delmas conversando com um empreendedor, que ele já tinha aberto 2, 3 mercados, estava pensando em abrir o quarto. Ele atendia no Rio, o Zona Sul, que é a maior rede dos supermercados, ele estava meio que deficiente no atendimento do Zona Sul, mas ele estava indo para a Bahia. Eu falei, cara, você está louco. Você está louco, não faz sentido. A gente está com uma operação redonda em São Paulo. O que a gente for fazer no Rio de Janeiro quando tinha um espaço enorme para crescer em São Paulo? Talvez se você for falar, não, dali era, na realidade, para falar, daqui uns anos não vai valorizar, que a gente já tem a marca em São Paulo, tem no Rio, e assim a gente foi depois, isso 2000 foi para o Rio, 2001, depois 2003 e 2004 fomos para o Paraná, para Minas Gerais. Isso a empresa entrou num declínio de rentabilidade muito grande. Da questão da internet, a gente saiu vivo porque, graças a Deus, foi só a passagem aérea que a gente gastou. Mas para encontrar lá tudo feito lá em escritório dos Estados Unidos, eu senti no máximo, né? Essa semana vou estar em Miami, para Nova York na outra, assim, um desastre. Mas enfim, dentro dessa sequência, o que aconteceu? O dia que a gente foi, tropeça, levanta, mas a empresa vai, seguia, tá? Tocava-se a vida, ainda crescia-se nessa velocidade, 10 lojas ao ano. A gente chegou em 2006, 2007 com 150 lojas e aí veio aquela, vou falar o nome que estava aqui, como é que a gente fala, aquela bobagem, tá? Aquela que ficou para a história, tá certo? Que realmente foi, se funcionava e falava, nossa senhora, todo mundo abrindo capital, gente, que fantástico, essa empresa tem 150 lojas, investidor, banco nessa hora, alguns aqui já trabalharam lá, mas eles falam, Máscara, você é o consolidador, você é o cara, meu amigo, não tem nenhum, tá? A gente era uma empresa diferenciada no setor, a gente era, a prova é que hoje a gente é líder, tá? Líder disparado, tá? Mas, sem dúvida, a gente não tinha tamanho nenhum para fazer um IPO. Nenhum. Tá? A gente tomou um endividamento totalmente fora do propósito, para promover um crescimento que era irreal. Crescimento significa você manter a mesma operação em diversos ambientes, com pessoas, com produtos, com tudo aquilo, com a mesma qualificação que você tinha, tá? E falar, não, isso é simples, você vai crescer, mas você vai crescer, vai ser, todas as lojas vão ser iguais a essas, achar a ponta, né? Tudo fácil, certo? O teu custo vai ficar igual, muda para mim. Tudo vai ficar igual. Porque imagina, se for manter a mesma diretoria, só crescer 150, você vai ter 250 no que vem, 450 no outro, 850, 1.800. Nossa senhora, quando ele dá um fluxo de caixa, cara, que o valor é um negócio monumental, tá certo? Monumental. E assim realmente foi o meu último passo, tá certo? Quer dizer, foi assim, o tiro misericórdia, eu não vou falar, a empresa andava bem até esse instante, mas esse ensinamento que eu tomei, gente, foi
um desastre. Ele veio, isso aqui é o primeiro ensinamento, entendeu? Quando comecei a trabalhar com meu pai, assim, a maior alegria que meu pai tinha, a maior satisfação é que ele não dependia mais de banco. Aliás, isso aconteceu 2 anos depois. Eu me lembro, no ano que eu entrei lá, a coisa mais importante era colocar um terno e conversar com o gerente do Banco Itaú. Meu pai era o que era mais importante, porque o gerente do banco era a figura mais importante. Afinal de contas, ele comprou a empresa, ele se endividou. Ele não dormia com aquilo. E ele se orgulhava de nunca ter atrasado um pepino que ele tinha. Nunca, jamais, tá? Tomava aqui, estava faltando, pegava daquele, pagava a conta e se virava, tá? Bom, falo, putz, eu agora vou voltar a me endividar, empresa que nunca se endividou, tá? Tudo bem, ele falou, não, as taxas não era massa, 14, 15% de taxa de juros ao ano, coisa desse tipo. Então o que acontece? Se tudo tivesse dado certo, ótimo, mas tudo estava condenado a não dar certo. Porque começa aqui, os IPOs, você tem que ter um ticket, mas nenhum investidor investe em empresa que tenha, sei lá, 100, 200 milhões de dólares de valor em bolsa, porque o cara sabe, um fundo americano, se ele compra de 10 em 10 milhões, tá certo? De 20, 40 milhões. Se ele fala, se eu vou comprar dessa empresa, amanhã se eu quero vender, pô, é uma quantidadezinha assim de ação que tem no mercado. Ele não quer comprar, ele não tem para quem vender, tá certo? Então, o que acontece? A gente, na realidade, para tomar o ticket mínimo, que eram 250 milhões de dólares na época, a gente como é que se diz? Já tinha que ter um tamanho que a gente não tinha esse tamanho. A gente não tinha esse tamanho para captar esse dinheiro, não tinha. Agora, foi uma forçação de barra que, graças a Deus também na última hora, graças a Deus que a gente não cometeu o vexame, tá certo? De ir lá conversar com o investidor, fazer rodada de roadshow, tá certo? Para buscar dinheiro. Graças a Deus que a crise do Lehman Brothers trouxe a gente ao realismo. Nesse momento, tá, eu acho que foi um momento que eu fiz uma meia-culpa, que eu me olhava no espelho e falava, você é um imbecil, como é que você, com toda a experiência que você tem, você vai dar o comando da empresa, que era um dos jovens que eu tinha, politécnico, MIT, tá certo? Genial, gênio mesmo, bem intencionado, tá? Mas que porra, era um jovem do mundo das planilhas, gente, era um jovem do mundo das planilhas. Bom, conseguimos superar crise familiar, tá certo? Demitindo gente da família, até hoje tem meus irmãos, meu irmão faleceu recentemente, minha irmã tem um relacionamento de família, a família toda, um relacionamento excepcional, uma família super próxima, mas os remédios foram amargos. E teve mais, num grupo de 6, teve outras saídas, evidentemente. Então não é um negócio que você imagina, no momento que a gente completou 100 anos da fundação lá do meu avô, né, 100 anos de empresa, eu me lembro que eu me apresentei com todo orgulho com 6 executivos de família. Será que as pessoas pensam disso? De um jeito ou de outro, né? Também pensam, não é fácil você botar uma empresa só com família. Família é tudo na tua casa, né? Mas enfim, então acho que foi um momento que a gente efetivamente desmontou, tá certo? A gente diminuiu família no negócio, tá? Sem nunca perder, tá certo? A crença de que empresa familiar é uma potência, tá? Quando é competente é uma potência, porque ela soma paixão, entusiasmo, ela soma tudo isso com a passagem, quer dizer, a vocação do negócio transmitida de pai para filho. Quer dizer, isso realmente é uma força. Agora, a gente está usando devidamente. A gente está usando num ambiente, tá certo, em que a gente valorizou tanto, tá certo, a formação, os MBAs, a estratégia, e a gente se distanciou da operação. A gente saiu da realidade, a gente foi para as planilhas, tá? Então, eu acho que ótimo que tudo isso aconteceu, ótimo que a gente não fez, não abriu o capital em 2007, veio em 2008 terrível, porque eu lembro que o Lehman Brothers quebrou em setembro, e a gente no dia 25 de setembro, a gente concluiu, porque daí a solução era trazer um fundo de investimento, a gente fez uma rodada, o ponto positivo, tá? Primeiro, que muitos fundos se interessaram, tá? Aqueles que você acha, puta, todo mundo, só que assim, se interessaram, fala, puta, vai pagar para burro, nossa, tem um monte, né? Pagar mesmo, quem topou, falou, olha, eu vou avaliar a sua empresa, eu vou calcular, fazer meu fluxo de caixa contado, eu vou pagar o que eu entendo que ela vale, não vou nem olhar quanto o teu concorrente está tradando no mercado e tal, não vou olhar nada disso, vou pagar o que eu acho que vale. E assim foi feito, a gente conseguiu fazer uma negociação com fundos que nos pagaram mais do que o equivalente em EBITDAs, que a Drogasil, que era a concorrente nossa que estava na bolsa, tradeava na bolsa.
Tá? Isso aconteceu por quê? Porque a gente manteve a qualidade do negócio. Quer dizer, isso é uma coisa também super importante para mim. E eu às vezes acompanho empresário, está num momento difícil, às vezes acompanho de acompanhar, não consultoria paga, gratuita, amizade, coisa do vale. Falo, olha, preserva o teu negócio. Qualquer dificuldade que você tem, não abra mão da qualidade do negócio, porque senão você não vai ter nada naquele instante. A gente, graças a Deus, preservou a qualidade do negócio. Então, a turma que veio, a turma olhava uma curva de crescimento que era plausível, olhava um negócio saudável, um negócio que crescia, mas que estava com endividamento muito alto. Aliás, fundos adoram isso, né? Fala, pô, o cara tem capacidade, está sem dinheiro, mas vou botar dinheiro se troço vai doar. E acho que realmente eles não se arrependeram, porque metade foi o Gávea e a outra metade era o Family Office da Natura, que até hoje está comigo, até hoje está no grupo de controle, e o dinheiro que eles colocaram lá nunca mais será um centavo. Nunca. Todo o dinheiro estava dentro da empresa. Então, enfim, vieram os fundos e a gente conseguiu, graças a Deus, tá, sair de uma situação de endividamento absurdo para uma situação de endividamento suportável. Tá? Por que o suportável? Porque a crença em torno, tá certo, da construção da empresa, a paixão pela empresa ela continuava, então poderíamos muito bem àquela altura falar, olha, vende esse troço, vende uma parte maior, em vez de fazerem 30%, vocês fazem 49%, 55%, vamos capitalizar na pessoa física. Não, a gente realmente manteve, tá certo? Colocamos aquilo que era necessário para ficarmos com um endividamento decente, digamos assim. Passamos ainda os 2 anos seguintes, 2009, 2010, anos que a gente esteve apertados, mas já criando uma governança estruturada para a empresa. Acho que os fundos foram muito importantes para isso. A gente fala dos fundos, depende do fundo. Eu acho que quando a gente consegue extrair dos fundos aquilo que eles têm para dar, tá? Eu acho que a gente consegue coisas importantes, especialmente quando a gente tem fundos que, a gente no caso, metade eram 2 fundos. Um deles, se olhar de longo prazo, a Natura, a construção da empresa toda, hoje eles são acionistas majoritários, eles controlam o negócio, por mais que hoje tenha um período um pouco mais difícil, mas são pessoas que acreditam em negócios perenes, negócios de longo prazo, e sempre foi assim, a minha visão foi sempre, o meu sonho foi sempre um sonho de construção e nem um sonho de fazer resultado hoje, encher o bolso, comprar barco, sabe o que quer. Sempre, a minha filosofia sempre foi uma filosofia austera, tá certo, de ter coisas boas sim, mas na hora que era compatível, tá certo, com cada momento que eu vivia. Então assim, um tonto com 30 anos de negócio, tá certo, com a índole a melhor possível, uma crença no negócio, olha, comecei a construir, ou começamos a construir esse negócio, olha, eu fui de tudo, só fui gerente de loja, tá? Quer dizer, você tem aquela paixão, aquele amor, de repente parece que tudo é fácil, é tonto, você pode ganhar muito mais dinheiro, que vai aumentar isso, aquilo, subir, diminuir, soma para lá, traz para cá, leva para lá, faz o roadshow, já tinha que começar até a contratar a equipe, e o outro, só os hotéis que eles ficavam ali, pelo amor de Deus, uma vergonha, olha, tudo assim, um negócio, olha, graças a Deus que não deu certo, graças a Deus que aquilo não virou, veio, como eu falei, em 2009, 2010 com dificuldade, mas a gente efetivamente fizemos um saneamento, tá certo, do endividamento, pudemos continuar a crescer, conseguimos entregar, tá certo, aquilo que a gente prometeu entregar para os fundos. A gente tinha um contrato de geração de caixa, não, um contrato de totalização de 3 anos de EBITDA, que dariam, que fariam um ajuste na conversão, um eventual ajuste na conversão da participação deles. Isso não foi necessário, porque a gente caiu exatamente no centro, tá certo, da meta que a gente traçou. E quando foi o final de 2010, aí sim, tá certo, começamos a falar de abrir o capital, e aí realmente eu tive a liderança, o controle absoluto do processo, falar, a gente vai trabalhar exatamente com rigor. Se tiver que prometer, se a crença nossa é que entre 0 e 10 a gente vai ter 5, põe 4,5. Tudo que a gente fez foi sempre, tá certo? Eu aprendi que é assim que se lida com o mercado, que qualquer investidor que você tenha, seja estrangeiro, seja daqui, seja de capital aberto, fechado, realmente você ter muita honestidade, muita veracidade naquilo que você promete, tá? Inclusive, não só daquilo que você pode fazer, mas como ajudando na leitura e interpretação do cenário. Aí realmente a gente, em 2010, o segundo semestre foi um ano difícil na economia do Brasil, os IPOs já estavam minguando, teve 2 IPOs no final de 2010, um deles foi o nosso. Nossa, eu não sei nem se o segundo, que era o Darezo, não sei nem se saiu, acho que foi em janeiro do ano do semestre seguinte. Foi ousado para burro a gente fazer IPO, porque aí, diferentemente daquele momento, naquele instante, todo mundo estava fazendo IPO, todo mundo se falou, ia lá e estava vendendo, já saiu vendendo.
vendendo. Até porque ele se livrava daquilo mesmo. Ele comprava e se livrava. Era assim uma batata quente, um passa por outro. O princípio da quebra do monobloco está relacionado a isso. Né? Sempre o pacote joga para o outro, segura. Quando o último abre, o pacote está vazio. Né? É assim. Esse é o jogo. Tá? É assim que eu entendi. Depois que eu vejo aquele filme lá do como é que chama? Inside Job, é aquilo. Que toda e qualquer decisão que você toma, você tem que refletir sobre o racional financeiro dela. Então, assim, tá bom, esse ano vamos fazer 42 lojas. Esse ano a gente vai abrir um CD, esse ano a gente vai mudar o parque de tecnologia, tá bom. Cadê o racional econômico disso? Muitas vezes até é difícil, tá? Hoje, qualquer loja que a gente abre, cada loja é um projeto. Cada loja você tem qual é a tua previsão de venda, de margem, qual é o investimento que você tem, consequentemente qual é a taxa de retorno prevista. Não se abre nenhuma loja, isso no mercado é difícil, cada uma pela intuição, é bom, lugar barato, fazer não sei o quê. Não, cada um projeto, se não tiver aquela tira está dimensionada para cada mercado, é uma ou outra, a gente abre 200 lojas por ano hoje, e cada projeto é um projeto dessa forma. Isso é herança do Piero. Essa forma de estar nunca descuidado, olhar financeiro do negócio, que empresa familiar e empresa de iniciante, a gente deixa se contaminar muitas vezes pela paixão. Paixão é bom, mas cuidado. Eu acho que a paixão moveu até aqui. E acho que vai continuar movendo na continuidade dessa empresa. Mas é perigoso. E é muito bom. O primeiro foi um freio muito importante. Já a turma da Natura, era aquela visão. A gente ia fazer, quando for fazer o IPO 2010, e aí já continuando no IPO 2010, na abertura de capital, que aí sim a gente estava preparado, aí sim a gente entendia, embora o mercado estava difícil, que a gente poderia ter sucesso. Houve uma discussão entre o Piero e a Natura, ao contrário de qualquer investidor que está numa empresa, o problema ali era não vender. E o Piero, o Gava, se irritou muito porque a Natura falou, não vão vender nada, vocês querem fazer IPO, mas eu não quero vender nada, nós não queremos vender nada. E aí houve um estresse, não vou dizer uma briga, mas houve um estresse. É o contrário das empresas, que todo mundo quer? Um fundo quer sair rapidamente. Bom, então aí eu tive essa experiência, aí sim, ótima experiência internacional, me senti muito importante, viajei pelo mundo, fomos para a Europa, fomos para os Estados Unidos, vários locais, visitamos 120 investidores, aí com um projeto sério, com muita segurança, com muito domínio, eu tenho certeza que a gente conseguiu passar isso, a gente teve a demanda pelos papéis foi 8 vezes, pelo topo foi 8 vezes a oferta, tá? Então foi um IPO de muito sucesso, até o momento que a gente bateu o martelo, abriu capital na Bolsa em dezembro, e o presidente da Bolsa falava, eu tenho certeza que isso é um sinal de tudo que a gente vai ter no ano que vem, ou seja, não aconteceu nada no ano quando o seguinte foi muito ruim, né? A economia e pelo menos o mercado continuou muito fechado, foi 2011, tá? A gente continua com o mercado travado, não sei se depois disso, janelas, né, efetivas a gente não teve. Então, enfim, aí abrimos o capital, e aí vem a parte, para mim, difícil da história, de falar, bom, aí, vendo que o Amílio Fraga se dispôs, de repente, a conversar com os donos da Drogasil. Falei, tudo bem, sem problema nenhum, a possibilidade de a gente fazer uma fusão, era uma coisa que eu via como muito lógica, tinha toda a lógica do mundo, lógico, sempre tem o banco com aquela conta de 2 mais 2 é igual a 6, 5 ou 6, lá o que era, com as planilhas e tal, mas obviamente que a gente tinha a maturidade, a tranquilidade suficiente para entender se isso era bom, e isso era muito bom, porque a Drogasil era uma empresa complementar a nossa geograficamente, é uma empresa complementar a nossa do ponto de vista de competências. A Drogasil é uma empresa que tinha uma operação muito boa, mas um management já muito antigo, não tinha, o time da Drogasil era velho, as plataformas da Drogasil eram antigas, mas a operação, a marca é extraordinária e a operação era muito boa, inclusive era mais rentável do que a Raia à época do IPO. A Raia realmente trazia um conteúdo estratégico excepcional, então tudo aquilo, se eu tive problemas com a quarta geração, eu posso dizer que ao mesmo tempo hoje a empresa que a gente tem por conta da quarta geração, o problema é que os caminhos que a gente foi trilhando, como fala, paixão, encantamento, uma série de coisas, tá certo, fazem com que você não consiga tomar exatamente as decisões, dar o equilíbrio como deveria ser dado. Você tem um time antigo, mais prático, um time novo, estrategista sem experiência de execução, mas que é uma puta visão estratégica, jogar com isso não foi fácil, mas o final, eu percebi o final feliz na hora que a gente fez a fusão, o quanto que o time de executivos da empresa
era valorizado, aquilo foi praticamente o principal motivo da fusão, porque a Drogasil sabe que não teria continuidade futura, porque não tinha manager, não tinha o time, tá certo? A própria cultura da empresa começa a esgarçar na hora que você não tem efetivamente um time que está ali, tá certo? Com uma visão atrás de família, trabalhando pela construção, pelo longo prazo. Ali você tinha executivos que não eram de família, executivos voltados para o resultado imediato, era claro, tá certo? Era claro, a turma vivia de bônus, era assim. Então acho que a coisa foi muito, o momento foi muito propício. Agora, a dificuldade disso do primeiro momento, você fala, bom, vamos fazer a fusão, para mim onde foi difícil? Foi difícil que eu estava, imagine vocês, devendo pra cacete, de repente a gente entrar no 500, 600 mil no caixa, fala, putz, agora vai ser espetacular, tudo aquilo que eu queria fazer, eu não só vou ajustar, tá certo, aquilo que a gente deixou de fazer nos últimos anos, que sempre você sacrifica a operação, preço, estoque, reforma de loja, corta pessoas, não só ajustar isso, como voltar a crescer de uma forma tranquila, sustentável. Aí realmente vindo a oportunidade de fusão, para mim, do ponto de vista assim, pessoal, assim, eu pude entender o que é você abrir mão do particular a favor do todo. Falando, realmente, para a família isso é excepcional, eu não posso fazer com que isso não aconteça. Tá? Agora, foram anos, o primeiro ano foi muito difícil, você juntar duas empresas com culturas diferentes. Eu falei, uma coisa, você complementar, significa que as culturas são muito diferentes. E são muito diferentes. Uma cultura, quando você fala de uma empresa, a RAI é mais estratégica, a Drogasil mais operação. Então, a Drogasil é uma empresa hierárquica, uma empresa assim, que tinha, tá certo? Quer dizer, esse viés hierárquico, aquele viés assim da informação, tá certo? Que ficava muito mais num grupo pequeno, o trabalho em equipe que era muito pouco estimulado, coisa que é muito difícil em qualquer empresa hoje. A RAI é uma empresa estratégica, muito aberta, a comunicação assim, muito próxima, tá? Mais desorganizada, tá? Então, é muito diferente, a idade das pessoas era diferente, não só do grupo principal, mas do segundo grupo também. Então, fala, putz, eu troquei o mundo, eu estava tão feliz tendo feito um IPO, aí eu cheguei lá de fora, bati o martelo, que felicidade. E falo, pô, na hora que eu já ia, né, partir aí para a jornada mais feliz da minha vida empresarial, não foi fácil a fusão no início, a fusão que a gente imaginava, cada empresa acho que valia aproximadamente 1.800, 2 para não falar em valorização, valia 4 bilhões a empresa na época da fusão. Acho que até já um pouquinho puxada aí pelos efeitos já do mercado, de acelerar. Enfim, depois de 1 ano e meio a gente estava valendo menos, a gente tinha uma rentabilidade menor do que a gente tinha. Quer dizer, toda a conversa de 2 mais 2 igual a 5, 2 mais 2 não estava dando nem 4. Tá? Agora, por quê? Porque é muito difícil isso na fusão. É muito difícil. Você tem muito mais dessinergias do que sinergias. Você tem que, primeiro, tá certo? Você juntar equipes, é um trauma, gente. Trabalhar com 2 times disputando posições, como você fala, põe 22 jogadores, tá certo? A seleção brasileira em 66, ela convocou 44 jogadores para selecionar 22 para a Copa. Não precisa dizer que foi um fracasso. Os caras brigavam até dentro do quarto. Então você imagina, dentro do mesmo ambiente, todo mundo disputando posição, pessoas que pensam diferente, tá? Com o CEO, tá certo? Que era o CEO da Drogasil daquela época, pensava diferente de mim. Eu fui com presença do conselho, mas com papéis assim que é difícil. Eu falo, vou organizar um conselho. São 2 times, tá certo? Eu mal conheço meus sócios, conheci praticamente 2, 3 meses antes. Então, foi um período bastante difícil, a gente sofreu muitos dois anos. Nesse contexto, teve a BR Pharma, que foi um amalgamado de várias empresas, afetou. Que exatamente, ele vai falar. Hoje, graças a Deus, afetou muito, na época nada, né? Hoje ele está nos dando espaço de crescimento extraordinário. Isso era óbvio, né? Quer dizer, tudo aquilo que eu sempre acreditei, que é a construção, tijolo em cima de tijolo, dia a dia, de repente chegou alguém e falou, mas não os trouxas fazendo isso, é tão fácil. Compra 1, 2, 3, 4, 5, manda ver. Ele fez aquisições por 7 vezes o valor que a gente faz uma loja. 7 vezes o valor. É lógico que não tinha nenhuma preocupação com a operação, com a cultura da empresa. Esse negócio, você imagina, hoje a gente tem 27 mil funcionários. Se você não tem a clareza, tá certo, de propósito, uma cultura bem clara, o que você vai ter lá na rua? O que está acontecendo nessa hora? Deve ter, sei lá, 4, 5 mil pessoas comprando nessas lojas todas aí. E como é que os caras estão se relacionando? Esses caras, que tipo de gente eu tenho lá na frente?
E fala assim, manda, vamos O tocando. problema de juntar duas operações de farmácia vindo de família Você imagina- é muito difícil a cultura. Já é difícil, imagina que 5, tá certo? De empresários, inclusive muitos deles questionados. 2 deles já tinham antecedentes criminais, um deles ia ficar preso, inclusive. E de repente você fala, pô, né, você vai juntar a maior facilidade, é aquela coisa planilha. Põe 5 empresas embaixo do guarda-chuva só, custo corporativo, cria um centro de distribuição ali, papapá, não sei o quê, investidor pagando. A empresa chegou a valer 3 bilhões na bolsa, coisa assim. Virou pó o negócio. Hoje ainda está com algum valor que eles estão tentando vender por parte, separado. Né? Mas enfim, passado esse momento, eu então, como presidente do conselho, tive o primeiro ano e meio muito difícil. Eu falo, putz, entendeu? Agora passei feliz, estou infeliz. E graças a Deus, quer dizer, depois desse período, a gente sentiu, quem tendo feito fusão de CNPJ, quer dizer, ter um RG único, é fundamental para as empresas de fusão. A maioria das empresas se fundiram societariamente. Aliás, todas as fusões que teve no Brasil de empresas de capital aberto, uma dominava a outra. E a nossa eram 2 empresas com controle igual. A conversão foi feita de uma maneira ligeiramente diferente, mas o controle é igual. As 2 famílias têm a mesma coisa. É muito mais difícil, porque você não tem aquela de um colocar sua cultura automática quando compra a empresa, assim, comprei, filho, a cartilha está aqui agora a vida é assim, ponto. Tá? Não era o nosso caso, não foi o nosso caso. Então, o processo com isso, ele acaba sendo mais difícil. Mas se você unificar, ter um RG único é fundamental. O Almax até hoje tem 7 aquisições, cada uma das empresas, o Bom Preço do Nordeste, o Azul Sul, aí, o Mercadorama, são vários supermercados, cada um deles tem o seu CNPJ. Consequentemente, para cada um deles você tem um sistema, você tem um time disso, um time daquilo, você não consegue implementar uma cultura única de negócio, você não consegue implementar. Você não consegue padronizar processos, tirar sinergias, certo? Na parte comercial, não consegue ter. Então, acho que a gente fez o trabalho mais difícil, que é criar uma identidade única do ponto de vista legal, falar, o RG nosso é este, tá? E juntar todas as pessoas no mesmo ambiente. O nosso concorrente, que é o principal concorrente, que fez uma fusão na mesma época, a época ele faturava a mesma coisa que a gente. Eu achava até, ele era a empresa maior, os 2 juntos, estava mais ou menos a mesma coisa, até um pouco maior. O faturamento é São Paulo, era do São Paulo com o Pacheco. Até hoje eles não unificaram e até hoje eles se mantêm em ambientes, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. Acho que hoje a gente está mais ou menos 32% à frente em faturamento. E essa tendência só tende a subir. Então, ou seja, a gente preferiu sofrer, eu preferi entender que era o momento para sofrer e falar, tudo bem, pô, mas 60 anos aí você quer. É isso que a vida tinha reservado, tá certo? E eu tinha muito mais liquidez. Quando a fusão, eu liberei muito mais ações. Falei, pô, mas agora estou com mais dinheiro. Gente, olha, felicidade total. O primeiro dia que eu estou em casa, eu tinha um ritmo forte de executivo. No dia que você amanhece em casa, fala, putz, para onde eu vou? O que eu vou fazer? É terrível, é como estar aposentado. Tá? Mas consegui, obviamente, depois me encontrar com o presidente do conselho, estruturar o conselho. Hoje acho que a gente tem uma governança de muito boa qualidade, tá? Eu sou presidente do conselho, metade do meu tempo está no conselho, está na empresa. Não tenho, apesar de ter sala na empresa, às vezes o Reinaldo vai lá, mas eu uso a sala quando eu recebo alguém. Até hoje eu tenho um escritório separado, mas vou à empresa, eu comando o processo de expansão da empresa, isso é uma autonomia que está delegada no nosso acordo societário. Presido os comitês, a reunião de conselho, delibero com o presidente toda terça-feira e ponto, tá? Passei a me dedicar a outras atividades, Poli, Endeavor, vou passar agora a assumir a presidência do IDV, que eu sou desenvolvimento de varejo, aliás, vou assumir a presidência em outubro, hoje eu sou vice-presidente, que é um instituto que reúne todos os grandes varejistas do país, participo de palestras, do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, também sou membro, amigos da Poli, então, enfim, então, o meu tempo hoje é dedicadamente a transmitir minha experiência, a troca de absolutamente nada, tá? Então aproveitem quem quiser alguma ajuda, algum apoio, porque é momento de vida, isso muda realmente, não tem nenhuma, não acho que eu preciso, quer dizer, eu financeiramente sou mais do que resolvido, não lutei para chegar aqui, mas naturalmente acabei chegando. A empresa hoje ela é realmente uma empresa que é líder de mercado, que ela vale mais de 5 vezes aquilo que valia no momento da fusão, e é um dos raríssimos casos de fusão que deu certo. Agora, falei do teu preço também, acho que ninguém tem dúvida aqui, tá? Agora, eu acho que é uma coisa, uma história bastante, sei lá, ampla, ela não bate diretamente em ninguém, mas eu acho que indiretamente ela bate em todos.
Acho que diante disso, se vocês quiserem abrir, perguntar e ao mesmo tempo, talvez até com a ajuda de vocês mais experientes também nesse processo de mediação, de conversa, acho que a gente poderia ter uma... Falei 25 minutos, 40.